Manhã Bandeirantes. 10h22, de volta com Manhã Bandeirantes desta segunda-feira, e a gente já abre hoje falando sobre as queimadas. O fim de semana foi de intensas queimadas no interior paulista, atingindo diversas cidades. Pelo menos 48 ficaram aí em alerta máximo. O governo de São Paulo chegou a decretar emergência. E agora, nesse momento, segundo o governador Tarcísio de Freitas, não há mais focos ativos de queimada, felizmente. No momento mais crítico, na quinta-feira, eram mais de 2.000 pontos simultâneos. Mas já no sábado, o número caiu para 200 e ontem para 6. Agora, então, não há mais focos. Em entrevista um pouquinho mais cedo aqui à Rádio Bandeirantes e à Band News TV, o governador disse que foram extintos esses dois últimos focos nas cidades de Pedregulho e Paulo de Faria. Segundo Tarcísio de Freitas, as equipes de combate atuam agora para evitar o retorno do fogo. O trabalho agora é um trabalho de rescaldo, é um trabalho para evitar a reignição e fazer a preparação de aceros, principalmente para proteger instalações críticas, proteger aí residências, condomínios, indústrias químicas, né, usinas de etanol. Então, é um trabalho que continua, né, porque a gente se valeu da frente fria também, que chegou ao estado, que trouxe chuva, trouxe alívio, mas a gente sabe que essa frente fria vai embora também rapidamente ao longo dessa semana e a estiagem continua. Então, a gente precisa preparar as nossas áreas para aumentar a resiliência e evitar espalhamento do fogo caso haja situações de reignição. Além do tempo seco, o governador disse que as altas temperaturas e os ventos contribuíram para o surgimento de tantos focos de incêndio. Nós temos aí, de fato, uma combinação de vários fatores. É decorrência da própria estiagem. Então, quando a gente tem aí uma estiagem prolongada, foi muito aguda no ano de 2024, né, as lavouras muito secas, muita palha nas lavouras, uma baixíssima umidade relativa do ar, que foi o que aconteceu ao longo da semana passada, ventos muito fortes e temperaturas muito altas, quer dizer, a gente tem o somatório de fatores para que qualquer coisa provoque uma ignição. Um pedaço de vidro, um caco de vidro, às vezes é uma bituca de cigarro na estrada, é um pedaço de alumínio, isso pode realmente causar uma ignição e startar um incêndio. Apesar das condições climáticas desfavoráveis, a ação humana ajudou a piorar o cenário. Muitas pessoas aproveitaram os incêndios para descartar lixo e resíduos de construção, ajudando a alastrar o fogo. Além disso, houve também incêndios criminosos. E falando ao jornal Gente, Tarcísio de Freitas confirmou a prisão de 3 pessoas. Nós prendemos 3 pessoas em flagrante, uma em Porto Ferreira, uma em Batatais e uma em Rio Preto, fazendo incêndio, portando ali gasolina, pessoas com passagens pela polícia. Então, pegar, por exemplo, a ficha criminal do preso em Batatais, era uma pessoa que já havia sido presa, respondia por sequestro, respondia por tráfico de drogas. E uma das pessoas presas se identificou como integrante da facção criminosa PCC, e disse que ia cometer esse ato criminoso. A gente não consegue, de pronto, avaliar uma ação coordenada, não consegue perceber até uma conexão entre essas pessoas que foram presas nessas regiões diferentes. Mas é algo que vai ser aprofundado. Tanto a Polícia Civil quanto a Polícia Federal já abriram inquéritos para investigar a origem dos incêndios. Mais de 20.000 hectares de terra foram atingidos, sobretudo áreas de lavouras, e o prejuízo deve passar de R$1 bilhão, estima o governador de São Paulo. Difícil estimar o prejuízo, mas a gente avalia que ele passa da casa de R$1 bilhão. Muito triste o que está acontecendo, porque imagina, nós tivemos esse ano o agronegócio sendo sustentado pela indústria da cana-de-açúcar, a gente já vinha sofrendo com estiagem, isso provocou uma quebra na safra de grãos, e a cana, por ser mais resiliente, ela sustentou o agronegócio paulista. Então, em função aí dos preços do açúcar, do etanol, eles foram responsáveis pelo bom resultado da balança comercial de São Paulo, e nós tivemos uma grande extensão de lavouras de cana prejudicada, absolutamente destruída, lavouras que estavam no momento da renovação da cana, que é importante, né, para a gente recompor organicamente aquelas áreas, ou brotos de cana. Então,
pós-colheita, né, aquela cana que vai começar a brotar, vai começar a nascer, isso também foi perdido. Então é um prejuízo aí muito grande que seguramente vai passar a casa de R$ 1 bilhão. O fogo já foi extinto, mas o governo de São Paulo segue com os trabalhos do gabinete de crise e do posto avançado em Ribeirão Preto para monitorar a situação. 10h27, nós vamos à Defesa Civil do Estado de São Paulo conversar com o capitão Roberto Farina e entender qual é a situação de momento. O senhor poderia esclarecer para a gente, por favor, capitão? Bom dia. Bom dia. Bom dia, Maíra. Bom dia, Sabino. Prazer falar com vocês. Prazer nosso. Mais uma vez. Obrigado. Mais uma vez, reforçando agora, nesse momento, nós não temos foco de incêndio ativo aqui no estado de São Paulo, mas nós seguimos monitorando em alerta máximo os 48 municípios que tiveram foco de incêndio nessa última semana ativos. E, capitão, a gente teve essa frente fria, que ajudou bastante, trouxe chuva, trouxe vento para o estado de São Paulo, ajudou a apagar esses incêndios, claro, além do trabalho de 7 mil profissionais, incluindo Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, mas a gente sabe que a perspectiva mais para frente é a gente voltar a ter temperaturas mais altas, a gente voltar a ter umidade baixa no estado. Então eu queria saber como é que é feito agora o trabalho de prevenção. Olha, Maíra, atualizando até um dado, a mobilização começou com 7.300 agentes, de forma integrada, diversas agências, com o gabinete de crise, e no domingo já passava de 15 mil pessoas atuando nas frentes de combate ali dos focos de incêndio. Então esse trabalho ele foi realizado em cima das regiões que tiveram os maiores focos de incêndio, maior incidência. Ali, Ribeirão Preto chegou a um ponto bem crítico também ontem no sábado. Nós tivemos um trabalho que ele foi realizado na sexta-feira de combate a incêndios e no sábado aconteceu um processo de reignição em alguns municípios. Então isso fez com que o trabalho ele fosse novamente realizado. Então a Defesa Civil, através do Centro de Gerenciamento de Emergências, ela tem monitorado todo o estado de São Paulo com um sistema de monitoramento, são satélites que estão posicionados no estado. Nós temos um software de inteligência artificial que ele faz uma predição das áreas que podem ser propícias para focos de incêndio, e nós vemos que até quarta-feira essa frente fria nos apoia, né? Ela é um subsídio importante da meteorologia que fez com que a umidade relativa do ar baixasse, que ela subisse e a temperatura baixasse. E isso traz uma umidade na vegetação, porque a vegetação estava muito seca, o tempo estava seco, não chovia, né? A gente estava com falta de chuva e uma umidade relativa do ar baixa. Então esses fatores, eles ajudam a potencializar ainda mais os focos de incêndio. E antes da frente fria chegar, ela trouxe um vento mais forte. Então nós tivemos ventos que foram registrados em torno de 70 km por hora. Então estava pegando fogo ali, o vento chegou e acabou potencializando ali, arrastando e levando o fogo para outras áreas. Nós temos até o momento registrado, viu, Maíra, para você ter uma ideia, em torno de 40 mil hectares de terras que foram impactadas por esses focos de incêndio, por essas queimadas, e um número comparativo, só para vocês terem uma ideia, de acordo com a Secretaria do Meio Ambiente, na Operação São Paulo Sem Fogo, nas áreas de preservação permanente do Estado, em 2023, nós tivemos cerca de 660 hectares queimados. Esse ano nós já tínhamos mais de 2.000 hectares queimados, ali que foram afetados, e só de quinta a domingo nós tivemos mais de 40 mil hectares de terras ali prejudicados por esses focos de incêndio. O senhor explica, capitão, que realmente a frente fria acabou sendo uma aliada no combate aos incêndios. Mas eu pergunto se também outras técnicas foram utilizadas, porque a gente vê no exterior muitos incêndios acontecendo, por exemplo, na Califórnia, isso é comum, todo ano acontece, e há uma grande dificuldade para se apagar esses incêndios lá fora. E aqui no Brasil, foi só a frente fria ou efetivamente houve alguma técnica nova para o combate ao incêndio? Com certeza, Sabino. Os agentes de defesa civil, o Corpo de Bombeiros, os brigadistas, nós também tivemos os voluntários, eles usam as técnicas, né, de combate ao incêndio e busca sempre minimizar
esse incêndio que ele pode ser propagado ali. Então, são técnicas que eles já utilizam. Nós tivemos ali o apoio dos brigadistas, que também trouxeram novas ferramentas ali, são espumas especializadas nesse tipo de ação, né? São produtos que acabam contendo também, abafando ali o dióxido de carbono, eles jogam ali em uma parte, fazem como se fosse uma cerca, para colocar um limite do fogo. Então, foram utilizadas novas técnicas também para tentar conter, mas com certeza a previsão meteorológica ela colaborou para também esses focos de incêndio encerrassem mais rápido. Então, nós temos agora um cenário futuro que ele tende até quarta-feira permanecer estável, com essas temperaturas mais baixas, mas a partir de quinta nós teremos altas temperaturas, umidade relativa do ar baixando também, mas o cenário que estava anteriormente, ele era mais crítico do que o cenário que se coloca agora, porque com a umidade relativa do ar, a vegetação ela fica mais úmida. Então, mesmo que não tenha chovido em algumas regiões do estado, que não vai chover até quarta-feira, à noite, quando ela cai, ela acaba trazendo uma umidade maior e isso acaba trazendo nas vegetações uma umidade que diminui esse risco de incêndio, de ignição, por qualquer forma. Então, como o próprio governador falou, um alumínio ali em beira de rodovia ou em algum lugar, ele pode gerar uma faísca que gera-se o foco de incêndio. Nós registramos na semana, Sabino e Mayra, um foco de incêndio que aconteceu no trilho do trem. Então, os trilhos do trem estavam quentes, passou o trem, gerou uma faísca e gerou fogo. Então, são várias situações que ocasionam esse foco de incêndio, mesmo não sabendo que esses focos têm ignição ocasionada pela mão humana em 90% das vezes. 10h34, nós estamos conversando com o capitão e porta-voz da Defesa Civil do Estado de São Paulo, Roberto Farina. Capitão, a gente tem mais algumas perguntas aqui. Eu só queria colocar para o senhor o seguinte: muito se falou de prejuízos econômicos, e a gente vai tratar um pouco disso mais para frente com o prefeito de Ribeirão Preto, que participará aqui do Manhã Bandeirantes. Mas vítimas, nós tivemos vítimas fatais, ao que tudo indica, não, mas pessoas que sofreram de alguma forma intoxicação ou queimaduras? Olha, Sabino, infelizmente nós tivemos 2 vítimas que faleceram. Duas vítimas morreram? 2 vítimas. Europeus, 2 brigadistas estavam trabalhando em uma usina, atuando lá no combate aos incêndios. Infelizmente, eles acabaram falecendo. Nós tivemos 66 vítimas, 66 feridos, né? E 2 pessoas que infelizmente faleceram. Esses 66 feridos, 60 foi devido à questão da inalação, né, da fumaça, e 6 pessoas foi devido a um acidente, uma rodovia, falta de visibilidade, fumaça chegou ali em Bebedouro e eles acabaram sofrendo um acidente. Felizmente, nenhuma morte aconteceu nesse acidente, que foi um grande agravante, viu, Sabino? As rodovias que sofreram esse impacto da fumaça, também dos focos de incêndio. A Artesp, ela coloca um dado de que no primeiro semestre de 2024, desse ano, mais de 3.900 focos de incêndio aconteceram em beira de rodovia. Então, quando a gente fala que os pequenos hábitos eles podem gerar também incêndios, como a bituca de cigarro em beira de rodovia, isso é real, isso pode realmente acontecer. Por isso que nós, da Defesa Civil, do Poder Público, do Governo do Estado, também os entes privados que atuam na questão da estiagem no Estado de São Paulo, sempre buscam orientar a população a nos ajudar a evitar com que existam esses focos de incêndio. 10h36, a gente tem uma pergunta aqui também, capitão, do nosso coordenador, produtor aqui do Manhã Bandeirantes, o Guilherme Oliveira. Guilherme, bom dia. Tudo bem, Sabino? Bom dia para você. Capitão, muito bom dia, um prazer tê-lo aqui na Rádio Bandeirantes. Capitão, daqui a pouco a gente vai falar também do abrigo solidário na capital paulista em razão das baixas temperaturas. E me surgiu uma dúvida aqui como leigo. Ao mesmo tempo que a Defesa Civil está combatendo os incêndios em razão do calor e da secura, na capital paulista, baixa temperatura e abrigo solidário. 2 opostos ao mesmo tempo. É inédito isso? A Defesa Civil está acostumada a combater esses 2 opostos ao mesmo tempo, capitão? Olha, Guilherme, bom dia, prazer falar com você. É anormal, é atípico, né? Não é sempre que acontece isso. A Defesa Civil estava atuando em 2 frentes nesse final de semana. Nós estávamos atuando realmente no combate aos incêndios, numa frente,
né, na região de Ribeirão, em todas as outras regiões que foram afetadas, o governador do estado sobrevoando ali, juntamente com o coordenador estadual Coronel Engel, sobrevoando aquelas regiões, e em a outra frente do abrigo solidário, que foi as quedas de temperatura drasticamente. Então, no sábado para o domingo, a gente já teve quedas de temperaturas abaixo de 10 graus. No domingo, ontem, nós tivemos temperaturas quase 7 graus. Tanto é que o abrigo ontem, ele teve a sua capacidade total, são 100 leitos, e nós conseguimos alocar mais 18 pessoas ali dentro da estação de metrô Dom Pedro II. Nós temos ali a alimentação, que é o jantar, e também o café da manhã no dia seguinte, e nós vamos até quarta-feira. Então, isso mostra os impactos das mudanças climáticas também que tem acontecido, né? A gente tem um outro fator, viu, Sabino, Mayra e Guilherme, que tem ajudado e contribuído também para essa questão da queimada, que é a umidade que vem do corredor amazônico. Então, hoje a Amazônia está sofrendo um impacto das secas muito grande, é histórico na Amazônia, e isso impacta diretamente o Pantanal e diretamente também aqui o estado de São Paulo, a região oeste e noroeste. Então, as mudanças climáticas, elas têm trazido situações inusitadas em estações inusitadas. Então, nós estamos vivendo calor, mais de 30 graus no inverno, né? Então, seria o normal as ondas de frio, mas nós estamos, infelizmente, em épocas de calor aqui na estação do inverno. Capitão, e chamou muita atenção a dimensão dessas queimadas, né, dessa vez. Como o senhor colocou, 40 mil hectares afetados, a gente chegou a ter, no pior dia ali, mais de 2 mil focos de incêndios simultâneos. Há até a investigação sobre terem sido incêndios criminosos. Mas queria te perguntar, pela sua experiência, a gente já teve situações parecidas nessa proporção ou foi realmente uma coisa muito a mais? Olha, Mayra, nessa proporção é histórico, né? Isso nós estamos checando a atualização dos dados, mas na história do estado de São Paulo, nós não tínhamos visto nessa magnitude uma área tão grande impactada assim pelos incêndios, né? Pelos focos de incêndio. Nós sabemos que entre junho e o final de setembro acontecem incêndios. Então já tem a Operação São Paulo Sem Fogo. A fase vermelha da operação nesse período de junho até o final de setembro, começo de outubro, e porque tem um histórico, né? Que tem um cenário que se traz no interior de São Paulo, principalmente em relação a isso. Então, já existe um trabalho, planos de contingência. Esse ano, viu, Mayra, 160 municípios aderiram ao plano de contingência de estiagem. Nós tínhamos, há 2 anos atrás, apenas 50 municípios. Então, foi um trabalho de expansão da Defesa Civil do Estado, do Governo do Estado, de apoiar, né, e atender melhor esses municípios. Em junho, o governador do Estado ele determinou a criação do Plano Estadual de Resiliência à Estiagem. Então, já prevendo que essa estiagem ela fosse mais severa, ele colocou ali todas as secretarias envolvidas nisso para atuar nos municípios que sofriam, né, ou sofrem, e podem sofrer também com essa situação, como atendimento à ajuda humanitária, caminhões-pipa, o que foi utilizado nesse final de semana. Então, esse Plano Estadual de Resiliência e Estiagem, ele já apoiou de forma direta nessa situação que aconteceu de quinta a domingo. Então, é uma situação que nós vemos que não está na sua normalidade, né? Nós enxergamos que, historicamente, que se colocou nesse final de semana foi grandes magnitudes, o trabalho de diversas agências atuando para tentar mitigar, diminuir, minimizar os impactos está sendo realizado, foi realizado, mas é importante que a gente sempre olhe para frente. Por isso que a Defesa Civil, a Operação São Paulo Sem Fogo, ela permanece em atenção pelo período que se coloca até o começo de outubro, porque a gente tem ainda um setembro que pode trazer um cenário crítico também, viu, Mayra? Capitão Roberto Farina, da Defesa Civil do Estado de São Paulo, muito obrigado pela sua participação aqui no Manhã Bandeirantes, falando sobre os incêndios que atingiram aí o interior de São Paulo nos últimos 4 dias. E a gente volta a falar com a Defesa Civil, daqui a pouco, como adiantou o Guilherme Oliveira, sobre frio na capital, né? Porque essa madrugada promete ser ainda mais fria. Muito obrigado, viu, capitão? Obrigada, capitão.